Olá, boa tarde. Você vem ler a Bíblia comigo hoje? Bom, vamos terminar o último capítulo de Ruth. Mas antes eu queria falar um pouco aqui sobre os dois pontos que eu deixei para falar no próximo vídeo, né? Que eu disse no vídeo anterior. Uma das coisas é a questão de pecados, né? Eu não lembro qual que foi o contexto que eu tava dizendo, mas existem dois tipos de pecado, o pecado inconsciente e o pecado consciente. Todos nós não somos santos, né? Nós somos santos, se você pesquisar no dicionário, é todo aquele que é isento de pecado. Isso não existe, somente Jesus foi, né? Somente Jesus é. Mas em carne, né? Deus, Jesus, no caso, a pessoa de Jesus, ela é santa porque ela foi, não é que ela é porque ela é, né? É difícil explicar, porque ele é o único que foi, que é e que vai continuar sendo. Então, Jesus veio em carne e ele foi santo. Eu estou dizendo, ele continua vivo, mas foi pelo fato dele, a estadia dele aqui no mundo, né? Quando ele veio como carne e esteve aqui por um período de tempo conosco. Jesus foi o único santo, isento de pecado, que não pecou em nada. Nós somos o oposto, né? Nós pecamos, nós somos falhos. Ainda que a gente queira fazer o bem, que a gente queira não pecar, nós não conseguimos, porque não é pela força do nosso braço que nós somos santificados, é pelo sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro Santo, imaculado, que foi derramado como sacrifício para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, precisava de um sangue inocente, precisava de um cordeiro inocente. E aí, eu não lembro onde tá na Bíblia, mas Deus não tinha quem, a não ser Jesus. Só tinha Jesus para fazer esse sacrifício. E ele se ofereceu, né? Deus não obrigou ele se ofereceu para que os pecados de muitos fossem lavados. Então, nós somos pessoas que pecam, mas que tentam manter uma vida de santidade, né? O máximo possível. Ou seja, quando você está no Senhor e você diz assim, eu não peco, você pode até dizer assim, generalizando. Porque nós pecamos no nosso dia a dia, através de palavras, através de pensamentos, em sentimentos, né? Nós não somos bons, né? Eu tive uma experiência com Deus em 2018, foi incrível, assim, foi quando eu comecei a falar em línguas, línguas dos anjos, né? Em línguas dos anjos. E o Senhor falou pra mim, Gabriela, você não é boazinha do jeito que você é, porque eu achava que eu era boazinha, porque eu fazia, ajudava as pessoas, sabe? E eu falava, não, eu sou boazinha, Deus, se vai ser esse seu julgamento pra mim, tipo, se eu vou pro céu ou não, eu sou boazinha. Quem vai fazer o bem vai pro céu, eu sou boazinha, né? E aí eu tive um encontro com Jesus e ele falou, peraí, você não é boazinha. Ele nem falou, ele só me mostrou a santidade dele, a grandiosidade dele, e aí eu já entendi. Eu falei, nossa, eu pensei que eu fosse boazinha. Jesus é incrível, a presença dele foi uma experiência incrível, assim, que não dá nem vontade de voltar à vida. Mas enfim, falando sobre essas coisas, então existe aquele pecado que é maquinado, né? Que é o pecado voluntário, é um pecado maquinado, é estratégico, né? Eu imagino, eu intento, é um pecado consciente, ou seja, eu planejo, sabe? Eu tenho o jeito de me refrear e falar, não, não vou fazer. Eu tenho como me organizar para não fazer, mas eu acabo fazendo. Já o pecado inconsciente é aquele que a hora que eu vi, eu já fiz. Eu nem pensei, eu nem maquinei, eu nem previ, eu peguei e fiz. No caso é falar, né? Pensar, um coração. Mas o agir já é um pecado consciente, né? Eu escolho se eu vou beber, eu escolho se eu vou fumar, entendeu? Eu escolho se eu vou usar droga, eu escolho se eu vou fornicar. Então, são diferentes. Uma pessoa, ela pode não ter o pecado voluntário, né? Aquele que a gente pensa pra fazer, mas ela
vai ser pecaminosa do mesmo jeito. Ela vai ser pecadora do mesmo jeito no pecado involuntário, tá? Então não existe santo. Você pode ir na igreja, usar saião, cabelão, em todos os cultos, falar em línguas, pregar. Você não é santa, você é pecadora. E o segundo ponto é sobre antigamente, é o que eu penso, tá? Antigamente tinha muito de irmão casar com irmão, pai casar com pai casar com filho, dormir, né? Tinha muito disso. Mas eu acredito que era pra profecia se cumprir, né? De que o Senhor nos faria uma geração de muitos, né? Daria muitos filhos a Abraão. E como foram criados, Deus não começou criando um monte de gente. Então, foi aos poucos. Primeiro foi Adão e Eva, depois foram os filhos, a Cael e Abel e Caim. Depois eles geraram filhos e aí foi um casando com o outro e tendo filhos. Então, assim, é meio complicado de entender. Tem muita gente que não vai nem concordar, mas depois que você tem o Espírito Santo para interpretar a palavra, você acaba entendendo. Você acaba entendendo mesmo não entendendo, porque nem tudo na Bíblia a gente vai ter resposta, tá? Então eu vou ler aqui, para não ficar longo e extenso o vídeo. Eu vou ler aqui o último capítulo do livro de Ruth e nós vamos encerrar esse livro maravilhoso e depois nós vamos entrar com o livro de Esther, né? Se você tiver alguma dúvida para mim de Bíblia, eu não sei tudo, mas eu gosto muito de estudar a Bíblia e a gente pode aprender junto. Então eu posso buscar essa informação com outras pessoas e aí eu posso vir responder, tá? Bom, o resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, no caso aqui tradução de não tá, conforme muitos manuscritos no texto massorético, a Septuaginta, a Vulgata e a versão siríaca. A maioria dos manuscritos do texto massorético diz: se ele não, né? Se não, diga-me para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, gente, muita gente que não lê a Bíblia vai ler esse tipo de coisa e vai se escandalizar, mas espera. Primeiro, vai dar uma estudadinha nos costumes antigos, eu já falei isso no outro vídeo, tá? Que não é só a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita num tempo antigo. Algumas coisas foram em um ano, outros livros em outros anos. Então, assim, pesquisem para você não falar que é Deus, né? Depois não sair acusando o Senhor de que é Deus, que é... Deus tem colocado muito na minha cabeça depois que eu comecei a ler esses últimos versículos, que Deus é... Como é que é? Homofóbico, sei lá eu, sabe? Homofóbico não, machista. Então, assim, gente, calma, sabe? Vai estudar um pouco, ler como que eram os costumes de antigamente, das épocas, que era exatamente assim, tá? A mulher morria, Deus, então, ele dança conforme a música também. Porque Deus é Deus de tudo, só que assim, existe a lei dos homens também. E fomos nós que impomos esse tipo de lei antigamente. Então, no caso aqui, o marido de Ruth morreu e tinha a terra dela para ser comprada. O cara que ia adquirir ela, né, que ia se casar com ela para salvar ela, tinha que comprar a terra e depois ia se casar com Ruth, tá? É assim, você pode dar uma
uma olhada ali em arqueologia, não sei se é arqueologia, essas coisas que estudam historiadores, e você vai ver que foi desse jeito mesmo. É que não existe uma história que eles contem de anos atrás, né? A não ser que você pesquise aí sobre reis e rainhas, mas aí é outro tipo de... Não é mais a parte mais pobre, né? Que aí a gente tem que ver a história de um todo, né? Parte mais rica e parte pobre, porque eram costumes diferentes, a parte rica e a parte pobre. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Olha só como que Deus é. Foi muito de Deus, né, que Ruth e Boaz ficassem juntos. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Você hoje são testemunhas disso. Então o Senhor direcionou ele certinho, né? Para chamar os líderes ali, serem testemunhas, né? De que ele seria o resgatador de Ruth. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor possuiu. Conheceu ela intimamente. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Essa história também, gente, conta muito a história de uma mulher, né? Que naquela época ficou viúva, perdeu tudo, porque acho que a mulher não herdava as terras, no caso, ela ia... O que eu sei é que algumas mulheres daquela época, quando o marido morria ou abandonavam ela, elas ficavam de quarentena, elas não podiam nem chegar perto das outras pessoas, sabe? Elas eram tidas como igual as mulheres, não tem a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue era considerada uma mulher impura, né? Em alguns países ainda é assim, né? A gente viu uma novela que falava eu não lembro o nome, da Índia, né? Que eles falam que tem os impuros, tem as raças lá, que eles são intocáveis, que a gente não pode tocar. Então era mais ou menos aquilo. Então mulheres que menstruavam, leprosos, eles ficavam de quarentena, eles ficavam bem afastados das pessoas. E eu acredito que a viúva também era assim. Por isso que as mulheres falaram: nossa, glória a Deus que Ruth conseguiu um resgatador, porque senão ela ia ficar às mínguas, sabe? A mulher ficava às mínguas depois que o marido morria. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo. Aqui é o significado do colo, tá? Possivelmente adotou o menino e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Nossa, lembra da palavra, gente, da casa de Obed-Edom? O antigo pastor da igreja que eu ia direto falava isso. Dessa palavra, eu acho ela linda também, qualquer dia eu vou ler. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Nossa, top, hein?
A genealogia de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, não sei. Esrom gerou Rão, né? Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão aqui tá... Muitos manuscritos dizem Salma. Salma gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Gente, então vamos até o próximo vídeo, onde nós vamos ler a história de Esther. Até mais.